Oi, gente, tudo bem? Quem está falando com vocês é o Christian Apollo. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito interessante com vocês, né? Então, se preparem que a gente aqui eu vou fazer aqui um comentário, falar sobre a exegese do João, capítulo 1, versículo 1 ao 14. Eu já tenho aqui preparado para vocês, eu vou deixar inclusive aqui nos comentários, né? Nos comentários não, deixar na descrição sobre, no caso, o capítulo 1 de João. Eu vou explicar a origem, vou explicar o porquê e o como que foi escrito, né, gente? E aonde foi escrito, né? Pra gente ter uma melhor compreensão. Eu venho me apresentando logo, esqueci de me apresentar por inteiro. Sou Christian Gabriel, conhecido como Apolo, seminarista. E eu venho trazer esses vídeos mais teológicos e filosóficos. Eu vou trazer vídeos de filosofia, teologia, e até uma pegada mais sociológica para vocês. Trazer um conteúdo novo. E muitos me conhecem do TikTok porque eu gravo live no TikTok e tal. Então, vocês já me conhecem de lá. Então, eu não sou novo para alguns. Para outros eu sou, tá? Eu venho pedir perdão pelo fundo, gente. Eu tava improvisado aqui no escritóriozinho, mais ou menos, né, no meu quarto. Mas, né? Exegese de João, deixa eu pegar aqui para vocês. Por enquanto eu não tenho mídia física, eu vou passar para mídia física para ter esse documento guardado. São esses documentos aqui, ó. Exegese de João 1, escrito por autor Christian Gabriel Gomes Pereira, seminarista, se formando em teologia básica, né? Sou eu. Eu sou, no caso aqui, vamos falar aqui sobre o apóstolo João, né? Deixa eu fazer uma explicação. O apóstolo João foi um dos maiores, né, pensadores da Bíblia, foi um dos maiores evangelistas da Bíblia, porque ele escreveu um dos evangelhos. Vou pegar aqui minha Bíblia ali, meu assim lá, né, meu escritóriozinho. O que acontece? Quando João escreveu seu evangelho, ele estava onde? Cidade de Éfeso, né? João foi um dos discípulos de Cristo. Só para te lembrar, nem todo apóstolo era discípulo, mas todo discípulo virou apóstolo depois, né? Mas vamos lá. João estava escrevendo seus livros em Éfeso, né? Para os Efésios. E ele era um homem que demonstrava sua fé por meio da apologética, né? Pelo meio da sua defesa racional da fé, né? Um homem incrível. Ele escreveu o seu evangelho em Éfeso, atual Turquia, né? E ele vai relatar sobre, no começo do seu evangelho, sobre a origem do universo e relatar um pouco sobre quem foi Cristo por meio disso. Vamos lá abrir, né? O Evangelho segundo João, vamos lá. Capítulo 1, versículo 1 ao 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas feitas por intermédio dele, e sem ele, nada o que foi feito se fez. Versículo 14. E o Verbo se fez em carne, e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, vimos sua glória como glória do unigênito do Pai. Se a gente voltar aqui rapidinho, vamos voltar aqui. Eu tô abrindo aqui, gente, porque já tá tudo pronto. Eu que fiz, entendeu? Eu deixei já tudo prontinho para não ter problema. Vamos lá. Quando João escreve seu evangelho, quando escreveu esse comecinho, ele já estava se referindo a Deus, né? E ele se refere ao Verbo sendo o próprio Deus, porque ele fala, o Verbo era Deus. E o Verbo se fez em carne, habitou entre nós, cheio de graça e tal. Se a gente for pegar o termo verbo, tirado do grego, significa logos. Logos, razão, palavra, verbo, em grego. Mas tem um ou outro, de onde saiu esse termo e tal? Você percebe que esse termo saiu em Éfeso, da própria cidade de Éfeso, por meio de Heráclito, filósofo grego, cosmológico. O cara era bravo demais, não tem o que fazer. Porque era realmente, cara, é incrível saber que já havia pensadores pensando na existência de Deus, né? Logo, ele criou esse conceito numa ideia de logos, que é o responsável por prover a racionalidade, prover o conhecimento e tal, né? Mas Heráclito, ele sugere a existência do logos como uma entidade universal independente, entre aspas, Deus. No caso, quando ele dá essa sugestão, vamos lá. Ele escreve o seguinte:
ele fala sobre isso, e a gente vê João falando, ele sendo inspirado por Deus a escrever, você percebe que ele usa esse termo muito precisamente pelo fato que ele estava na cidade de Éfeso, onde ele escreveu o evangelho dele. Logo, o povo de Éfeso tinha esse pensamento, era de grandes pensadores. Então, como eles tinham esse pensamento, essa crença, ele sistematizou para o cristianismo, ele trouxe para o cristianismo, né? Mas temos que lembrar que não foi só João, também teve outro indivíduo que usou, né, dessa mesma questão, desse mesmo termo, que foi Filon de Alexandria. Isso aí, Filon de Alexandria, lá para o século V a.C., já estava falando sobre isso, sabe? Ele virou e falou em uma das suas obras, que era uma frase que fala: o Logos é Deus. Ele se referiu isso se referindo a Heráclito, porque o próprio Filon de Alexandria ele era um rabino helênico, helenista, no caso, né? Então ele usou termos clássicos gregos para sistematizar e explicar Deus, porque isso aqui é um método de explicar a Bíblia, explicar o cristianismo para quem não conhece, para quem é de fora, ainda mais quem é pensador, quem é filósofo. João ele tem traços característicos de trazer isso. E eu estou dizendo isso aqui, gente, né? Eu vou liberar para vocês aí minha exegese sobre, né? Eu trabalho muito sobre isso, né? Minha primeira exegese. Mas isso explica muito bem sobre a questão de Deus, né? Sobre essa questão. Você percebe, eu tô falando isso aqui, gente, por causa que esse vídeo aqui seria uma demonstração de exegese, né? Como eu até tô pensando em trazer um conteúdo assim, explicando um pouco sobre. Mas você percebe que a cultura da época, muitos não tinham esse ponto de visão, muitos não sabiam por que João escreveu assim. Mas aí você percebe que João só escreveu isso porque ele precisava evangelizar aquele povo. Aí você percebe que às vezes muita gente fica reclamando de certos termos usados na igreja, mas João usou um termo filosófico para explicar para quem não sabia do que era a igreja, o que era o evangelho. Ele trouxe uma maneira de explicar um Jesus mais divino e mais homem ao mesmo tempo, né? E por isso que eu gosto de João. Cara, João, ele foi um dos maiores pensadores para mim, sabe? Porque, cara, ele trouxe uma coisa que ninguém nunca pensou trazer para a igreja, né? Que foi a questão da filosofia, dos estudos, né? Mas, gente, eu só tô dizendo isso aqui porque, cara, isso aqui é uma coisa a se comentar, porque é uma coisa que eu tô vendo em ausência nas igrejas, uma coisa que eu tô trazendo inclusive isso aqui para explicar isso, né? Que a gente vê muitas igrejas falando: "Ah, o estudo mata a fé" e tal. Não, não mata a fé, depende da maneira que você usa o seu estudo, porque você percebe que João, ele mesclou conhecimento, estudo filosófico e mesclou a fé e tal. Ele usou a apologética em sua essência, né? Mas o vídeo foi esse, gente. Eu venho agradecer. Me perdoem pela qualidade do vídeo, né? Não está sendo as melhores. Mas eu vou trazer mais vídeos para esse canal. O próximo vídeo vai ser incrível. Vai falar sobre... eu não vou dar spoiler. Eu vou esperar vocês... Vocês vão entender, né? Quando chegar o vídeo. Eu só vou dizer uma coisa, cara. Eu quero que Deus abençoe vocês. E muito obrigado por assistirem. Tchau.